Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Mais um Versa Pod Videocast aqui com meu grande amigo Ricardo Castilho. E hoje temos um casal convidado, aqui o Edu Gaban e temos a Juliana Domingos. Mas o Edu ontem, né? Porque vamos só, né? Como vai ficar gravado? Ontem foi dia... Que dia foi ontem aqui? Eu tô aqui 18. Pronto, 18. Aqui quem faz ao vivo gravar, né? Vamos lá. E o Edu ontem lançou esse livro aqui, Concorrência e Saúde Suplementar, que tem relação com o que nós iremos discutir, que o Edu aqui, grande advogado da área concorrencial, que é casado com a Juliana, que é uma grande profissional, também advogada da área concorrencial, que neste momento ela está ocupando, né, um cargo no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e ela é procuradora-chefe lá. Antes ela foi secretária nacional do consumidor, dentre outros cargos. Mas é um casal muito querido, um completa o outro. E é muito legal estar fazendo, né, esse bate-papo aqui com essa família maravilhosa, que eu admiro muito, vamos deixar registrado aqui, que Deus abençoe muito vocês. Amém. E que nos alegra bastante da gente estar aqui batendo esse papo. Até porque o assunto concorrencial, que é objeto aqui no caso da saúde e da Juliana na atividade dela agora, na nossa interpretação, vai impactar os próximos anos do ponto de vista do âmbito digital. Então nós já temos hoje discussões interessantíssimas nisso, fora do Brasil principalmente. E eu gosto sempre de fazer referência com o livro do Lessig, né? Quem tem o poder é quem tem o código, e se tem o poder, pode ser que tenha abuso do poder econômico, né? Alguma coisa assim. Aí vamos deixar para os dois baterem esse papo. Mas queria agradecer a presença de vocês e passar a palavra para o Castilho dar continuidade. Renato, uma alegria. Uma coisa que eu esqueci. São dois professores também, doutores, né? Pós-doc, Castilho também pós-doc. Castilho, vamos revelar aqui. Tem 2 pós-docs aqui. Uma honra estar do lado dele aqui, fantástico. O que ele me ensina, vocês não fazem ideia. Tá contigo. Renato, é uma alegria estar com você. Estava falando disso agora, né? O privilégio da gente ter o nosso Versa aqui para nos encontrarmos toda semana. E pessoas tão queridas, né? Como hoje a Juliana e o Edu, né? Que vem aqui para trazer um pouquinho. A gente gosta muito de falar sobre um pouco dos bastidores, daquilo que eventualmente as pessoas que conhecem vocês, né? Talvez não saibam de algumas coisas que a gente gosta de perguntar. Então eu queria começar perguntando, primeiro agradecer por vocês terem vindo, né? A gente sabe da agenda difícil que vocês têm, né? Então eu queria saber um pouquinho rapidamente da sua trajetória, da sua carreira, como você chegou, né, no CAD, que é uma estrutura do governo, né? Foi sabatinada pelo Senado, enfim. É um processo como ministro do Supremo, se não mais intenso, né? Eu não sei, queria que você contasse um pouquinho essa experiência para nós. E depois também quero saber... Mas antes, já contando aqui um já estou avançando, Renato. Pessoal do Versa aqui, nós temos, né, o nosso fundo ali, né, com o Terraço é? Itália. E o Edu acabou de contar que lá em cima, no Terraço Itália, em cima do edifício Itália, foi lá que o Edu pediu a Juliana em casamento. Exatamente. Não é isso? Foi na esquininha ali, ó. Ele até mostrou ali, ó. Ali, no teu lugar estratégico ali, né? Quem sabe a gente não gravou um Terraço Itália, né? Por que não? Por que não? Seria bom. Mas vamos lá, então vamos ouvir dos dois, começando pela Juliana. Veja que esse exemplo do Terraço Itália, primeiro, agradecer, né, esse convite maravilhoso. Saiba que eu estou muito feliz de estar aqui. Fiquei mais contente ainda quando esse convite foi estendido para o Eduardo. São raras as oportunidades que eu estou com ele. Até esse ano aconteceu um fato muito engraçado, que nós fomos convidados para o mesmo evento em Curitiba, que falava de direito digital e concorrência. E eu recebi o convite, cheguei em casa e falei, olha, recebi um convite para Curitiba, data tal. Ele, nossa, eu também recebi esse convite. Falei, que legal, vamos estar no mesmo evento. E estávamos em mesas separadas. Aí, quando nós chegamos no aeroporto, vieram nos buscar e olharam e falaram assim, nossa, que coincidência, vocês dois no mesmo voo. Aí eu olhei assim e falei, acho que eles não sabem que eu sou casada com o Eduardo. Aí nós chegamos no hotel, eram quartos separados. Aí nós tivemos certeza que eles não sabiam. Aí eu falei, bom, quando chegar na hora do almoço, eu vou fazer essa grande revelação, né? Que eu estou saindo com o professor que está aqui, só que eu estou saindo há 19 anos com ele, né? Então, e eles falaram, olha, nós chamamos porque vocês escrevem sobre esse tema, mas não sabiam que nós éramos casados. Então, assim, aparentemente não é todo mundo que sabe. E agora vocês sabem até onde foi pedido em casamento, né? Agora você já tem até informação privilegiada. Mas eu falo que eu brinco que eu devo para o direito concorrencial, para o direito antitruste, até o meu casamento, né? Eu conheci o Eduardo no Ministério da Justiça,
já há mais de 20 anos. Eu estava lá na extinta Secretaria de Direito Econômico. Eu era aluna no Paraná, né? Então, assim, para resumir, sou de Marília, saí de Marília para estudar, me formei no Paraná. No Paraná conheci a matéria. Na verdade, não estava em busca dessa matéria. Eu era muito curiosa, então eu participava de tudo que aparecia na faculdade, assim, desde grupo de Habermas, né, até Mercosul, que era um super tema na década de 90. E foi por conta do Mercosul, que estava se discutindo o direito da concorrência no Mercosul, protocolo de Fortaleza de 96, que eu fui conhecer o direito concorrencial. Aí descobri que existia o CAD, que existia a Secretaria de Direito Econômico, descobri que existia um seminário internacional sobre esse tema. E aí, Renato, né, e Castilho, eu liguei para o lugar que fazia a organização do evento, me apresentando, ligar, gente, porque não tinha WhatsApp, não tinha Google, né? Então eu liguei, olha, eu sou acadêmica do Paraná, me interessei por essa matéria, tem pouca coisa sobre essa matéria, eu queria assistir esse seminário, mas é muito caro, então eu queria me colocar à disposição para trabalhar nesse seminário. Ah, não, tudo bem, te deixa seu telefone. Falei, não vai me ligar nunca mais, né? Ligaram. Ó, você está disposta a me ajudar? Tô. Então, vem antes. Cheguei, eu era a menina que preparava as pastinhas, entregava o crachá. Tanto que eu adoro as meninas que entregam crachá, cumprimento, tudo, porque eu já estive lá para saber. Né? E aí, eu fui conhecendo as pessoas assim. Então, aí eu descobri que tinha um estágio, aí fui fazer o estágio. E no meio dessa história de uma greve de 7 meses, né, que eu estudei em universidade pública, eu estava no estágio quando entra o galã, né, na sala. Eu brinco que é o galã do antitruste. Gaban galã. Ele entrou impactando as meninas da sala, menos eu. E aí, obviamente, que ele gostou de mim, né? Basicamente isso. Mas eu fui para essa matéria muito apaixonada. Então, eu fiz meu mestrado, fiz doutorado, tinha certeza que eu queria dar aula, né? Independentemente das atividades na advocacia. Foi também a minha pesquisa de combate a cartéis em 2003, 2004, que eu ganhei um concurso, que eu fui chamada para trabalhar aqui em São Paulo. Então, tive aí a alegria de trabalhar com 3 grandes professores, né? O Valde, o professor Tércio, o Luiz Olavo Batista. Mas o dia que eu estive, olha como é bom você saber, né? Eu falo para minhas filhas, observe os desejos que vocês têm. Porque o dia que eu fiquei encantada com o professor dando aula de introdução ao estudo ao direito, eu falei, eu quero ser professora. Assim, então eu tinha certeza que eu queria ser professora. O Tércio? Não foi o Tércio que me deu. Infelizmente, não foi o Tércio que me deu, né? Introdução ao estudo ao direito. Mas, tanto que quando eu conheci o Tércio, eu falei, gente, ele era praticamente um ídolo, né? Porque sim. eu não estudei em São Paulo. E aí... Você tinha falado do Tércio, por isso que eu... Sim, trabalhei com ele. Trabalhei com ele. E eu me lembro até hoje a entrevista que eu fiz com ele, o jeito que ele estava vestido. Ele era uma figura mítica para mim. Para muitos. Né? Então, hoje as pessoas têm acesso, nos veem, né? Tem conteúdo na internet. Você não tinha isso. Os professores não eram acessíveis. E quando eu vim para São Paulo, acho que foi assim a curva, né? Porque eu pesquisei um tema que estourou, que foi o combate a condutas anticoncorrenciais. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes casos, na advocacia privada, continuei pesquisando, lecionei tudo que vocês possam imaginar, porque como antitruste não é obrigatório em muitas faculdades, né, na minha instituição porque foi uma briga até pessoal para que fosse, né, na USP de Ribeirão Preto, mas eu dava aula de tudo que você possa imaginar, política internacional, direito internacional privado, direito internacional público, comércio internacional, direito administrativo, direito do consumidor, direitos humanos. Então, eu dei aula de muita coisa, gostava da sala de aula, mas o dia que eu entrei no CAD, vi uma discussão no CAD, ainda graduanda, eu falei, um dia eu quero estar lá. Eu senti que eu queria estar lá. Demorou 23 anos, né? Porque você precisa da indicação, você precisa, no meu caso, precisa estar preparado, né? Uma pessoa que é técnica, e tem que passar pela sabatina no Senado. Então, assim, para resumir, assim, eu tive o desejo de estar lá, adoro a matéria, eu acho super dinâmico trabalhar com mercados, inclusive mercados digitais, é o tema do momento. E, assim, Deus foi muito bom comigo, né? Abriu portas, Amém. Colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, e eu tive essa grande oportunidade, sou muito grata por isso. E, de quebra, ainda ganhei um marido, né, na área, porque se não fosse a área, eu não conheceria o Eduardo. E estamos juntos aí já há 19 anos, 2 filhas, que eu brinco que são minhas maiores produções. Uau, muito bem. E o Eduardo? Fica difícil. Bom, já sabe um pouquinho, Galã? né? Galã? A gente já sabe. Galã. Galã. Você já deu a dica aqui. Você devia fazer um estrago, hein? Hã? Imagina, ela é muito gentil. Mas fica difícil acrescentar, mas em primeiro lugar agradecer o Renato, agradecer ao Castilho por essa grande oportunidade. Eu gostaria de dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês. O mais perto, o Versa, eu
recentemente tomei contato, muito legal. Aprendi bastante com as palestras. É muito agradável assistir, viu, Renato? Parabéns. Pô, culpa dele. Obrigado. Não, Culpa a do gente Castilho. É uma ideia que deu certo. E tem dado certo cada vez mais, né? Prova disso são vocês aqui. Nesse bate-papo, pra gente aprender Primeiro um pouco. bate-papo com um casal. Primeiro bate-papo. Com um Renato. casal. Nossa, Casal, estou inaugurando. casal Tá querido. inaugurando, Casal querido, antitrust. Casal antitrust. Tem um livro do antitrust, da história do antitrust, chama O Paradoxo Antitrust, do Robert Bork, que é um jurista norte-americano, já falecido, que marcou uma era que da conhecida Nova Escola de Chicago, que era intervir, que prega mais ou menos assim, o Estado deve intervir na exceção, quando realmente fica evidente que vai ter aumento de preços. E aumento de preço é ruim para o consumidor, então tem que intervir. Então é esse o Robert Bork, tem um livro que chama Antitrust Paradox. Eduardo, eu queria que você explicasse para a galera que eventualmente não sabe o que é antitrust. Sim. Explica o que é antitrust e vocês têm ideia da importância. Bom, a Ju é uma entusiasta do tema, né, Renato? Sim. Dá para ver a paixão que ela tem. E o que ela contou aqui agora é inspirador, no mínimo, né? Ela foi atrás, então quer dizer, ela falou, um dia eu vou estar lá. E ela está, se é a prova do que a gente decide o que a gente quer. Né? Claro que você tem que ter as condições e você reuniu e foi lá e está lá. Mas vamos explicar e depois eu quero ouvir de vocês também, eu acho que essa questão qual a importância de cuidar dessa concorrência para nós, cidadãos, para as pessoas que precisam disso, né? Claro. Eu me referi a isso antes de falar de mim, para explicar a nossa relação. A nossa relação também é um paradoxo, porque o antitrust, via de regra, prega desconcentrar. Né? Então, desconcentrar. E a gente concentrou pelo antitrust. Então, a nossa relação é uma espécie de paradoxo antitrust, entendeu? Mas, enfim, falando um pouco de mim, resumindo, ela falou, já contou uma parte da história. A história tem sempre várias versões. Eu também sou uma pessoa, eu sou de Santos, paulista de Santos. Me mudei para o interior de São Paulo aos 9 anos e voltei para São Paulo aos 17 para estudar. Né? E eu não tinha ideia do que ia fazer. Ao contrário da Juliana, não tinha a menor ideia. Eu prestei direito, mas assim, eu não tinha nenhum advogado na família, ninguém na área jurídica. E eu gostava, e no final da minha formação de base, eu comecei a gostar muito da argumentação, da leitura, da linguagem, de maneira geral. E eu fiz um teste vocacional que não me ajudou muito, que deu uma conclusão assim, artes e humanas. Esses testes eu não sei simples, se né? funcionam Fácil. direito. Não, porque comigo deu direito em último. Aí meus pais também, para dar aquela colaboração, falaram, não, preste música. Eu falei, poxa, pai, como assim? Tudo junto. Porque eu gostava, eu sempre fui muito ligado à música e eu sou um cara de cordas, então eu tocava muito guitarra, estudava, depois eu toquei violão, cavaquinho, ukulele, então eu gostava muito, sempre gostei muito de música. E meu pai falou, não, você vai ser um guitarrista promissor. Eu falei, pai, isso não é factível. Eu não posso seguir o conselho do meu pai nesse aspecto. Eu não segui, mas eu prestei música e prestei direito. Curioso. E graças a Deus eu não passei em música. Eu fui para até o último nível da Unicamp, música popular brasileira. Uau. E eu adorei aquele cenário, tudo aquilo lá, mas Mas eu não ele passei. tem voz de locutor, não tem? Tem. Tem Eu voz acho de que locutor. ele não aproveita esse Então acho que gift. teria dado certo, viu? Não sei se só instrumentista, vocalista também poderia Talvez teria me dado encontrado. certo também. Ah, mas na minha avaliação foi sorte. Tem portas que Deus fecha que é a bênção, entendeu? Porque uma vez que a gente entra por ali... Mas ele fala isso, ele é super talentoso, então ele é autodidata, ele tira a música de ouvido totalmente diferente de mim. Eu estudei 10 anos, sou formada em piano clássico, mas se eu não tiver uma partitura na minha frente, não sai nada. Vocês tocam juntos? Não, A gente nunca ensaiou. podia Pô. fazer Aí, um ó. plano. Podia fazer um Então, plano. peraí, vamos É só ter combinar um aqui. piano aí. Vamos fazer um verso. Piano, Tem tem a um voz, piano, tem é. o piano. Fica aqui, vamos marcar um verso musical. Vamos. Jam session. Lá, Jam lá- session. lá no lugar que eles vão escolher, né? E a gente leva o vinho. Pronto, tá Pronto, feito. pronto. Porque eles gostam muito de vinho. Isso tem Vocês que não gostam cantar de vinho, né? antes de beber. Vocês não gostam de vinho, né? Não gostam de vinho. Gostamos de vinho É. muito. Mas enfim, então eu venho dessas... Eu tenho a impressão que a maioria dos jovens não sabe o que quer. A gente é obrigado a enfrentar a seguinte questão. O que você quer? As pessoas, de maneira geral, não sabem o que quer.
Esse é um grande dilema que, quando você entende o que você quer, como a Juliana, logo no início entendeu, ela trabalhou de maneira disciplinada, destinar os esforços e crescer buscando aquele objetivo. Isso é fundamental. Então, um ponto que eu trabalho muito com meus alunos, com quem eu oriento, com meus amigos, minhas filhas, principalmente, é saber o que quer. Então, eu não tinha noção do que eu queria. A Juliana já tinha. Mas eu fui indo, fui gostando. Então, eu entrei no dia. Eu era uma criança dispersa, muito capaz de aprender rápido, mas dispersa, entende? Então, eu entrei na faculdade de Direito, eu amei aquele negócio. O que é raro, né? Normalmente as pessoas entram e começam a ter contato com aquele código, que você mencionou, né, Renato? Quem tem o código tem o poder. Então, isso é muito perceptível quando a gente entra na faculdade de Direito. Tem aquele linguajar diferenciado, acórdão. Um dia que eu ouvi a palavra acórdão, eu falei, o que é isso, acórdão? Acordeão. Hoje ainda está melhor. Quando eu entrei na faculdade, no final de 97, janeiro de 98, eu estava na faculdade. E eu não... era um mundo totalmente desconhecido e difícil compreensão para mim. Mas eu comecei a gostar daquilo, comecei a gostar da linguagem. Eu também tenho uma característica que eu sou aquele menino que... Vamos supor, tem uma turma de 30 meninos. Os 29 estão olhando para a direita, estão olhando para a esquerda, entendeu? Então, tive vários desafios. É o do contra. Eu sou diferente. Então, por exemplo, entrei na faculdade de Direito, todo mundo estava olhando para um foco, eu fui fazer iniciação científica de semiótica aplicada ao direito. Então, o pessoal, você é maluco, não vai servir para nada. Mas lá, por causa daquela iniciação científica, eu tomei contato com o pragmatismo da linguagem, filosofia da linguagem, li um monte de coisa, me aprofundei. Eu amei aquele negócio, sabe? E aquilo me fez uma diferença absurda na minha formação. E eu estava... Só que aquilo, eu estava na dúvida entre duas áreas. Eu gostava muito do direito penal. Normalmente as pessoas gostam no começo da faculdade e tal. Aí, tão logo você está em contato com a realidade, a vida como ela é, você se frustra, né? Mas eu estava gostando muito de direito penal, trabalhando no Ministério Público Criminal aqui de São Paulo como estagiário. Aí surgiu uma oportunidade de fazer um estágio em Brasília. E eu comecei a tomar um contato muito superficial com a matéria, que seria o antitrust. E aí eu me apliquei, fui selecionado e fui fazer o estágio em Brasília. Aí 6 meses depois eu conheci a Juliana. Tanto é que ela me deu um presente esses dias, no ano passado, que foi bem interessante, que é a placa da sala onde a gente se conheceu. Olha isso. Mas olha como as Legal. coisas são. Eu voltei para lá como secretária nacional do consumidor. Então, a Secretaria de Direito Econômico ela foi extinta com a mudança da lei. Né? A gente tinha uma lei de 94, que é 884 de 94, 884 de 94, que foi substituída pela 2.529 de 2011, mudando a estrutura do CAD. Né? A estrutura é totalmente diferente da que eu e o Eduardo conhecemos no passado. E quando eu chego como secretária nacional do consumidor, eu vejo a placa lá ainda da SDE. Falei, caramba, já tem quase 10 anos, né? O que essa placa está fazendo aqui? Não, esse ano vão tirar. Me avise quando tirar. Eu falo assim, me avise quando tirar. Aí um dia estava lá um xizinho e tiraram a placa. Aí eu fiz um requerimento formal falando, olha, se essa placa não for utilizada para nada, se ela for para o lixo, se vocês não forem fazer... Eu tenho um valor sentimental. Foi aqui que eu conheci o meu marido. E fiz tudo bonitinho, formalizado, me liberaram a placa. Embrulhei a placa para presente. Foi legal. Revelações hoje aqui. Eu fiz Já sabemos onde foi o pedido de casamento, onde É, começou. olha, daqui a Tem pouco uma- o duro é que todo mundo vai saber muitos detalhes da nossa vida pessoal, Eduardo. Quando vocês forem à nossa casa, estão convidados, eu fiz um quadro da placa original e da placa quando ela estava na Senacom, que foi 20 anos depois, 2001, 2021. Foi interessante. Mas, enfim, eu fui fazer esse estágio, me encantei com a matéria, comecei a trabalhar e nunca mais saí da área. Né? Mas aí essa área foi se transformando. Então, era um nicho muito especializado e que, embora ela possua, já vou explicar, relação com várias outras áreas, são essas áreas mais modernas do direito, que elas são necessariamente interdisciplinares. É impossível compreendê-las se não compreender outras. Né? E, nesse caso, compreender áreas que são além do direito, principalmente áreas da economia e da microeconomia. Então, se não entender microeconomia, não dá para compreender o antitrust. Né? Mas, enfim, eu me apaixonei pelo negócio, comecei a trabalhar.
Depois eu morei em Brasília anos depois, fiz o estágio, depois voltei para trabalhar no CAD, mas como assessor de um dos conselheiros, fiquei 2 anos. Depois foram várias idas e vindas. Mas nessa, desde que a primeira vez que eu vi a Juliana, eu me apaixonei. Achei, nossa, que mulher. Tá? Mas ela não deu a menor bola para mim. Eu entrei numa sala de reunião lá no Ministério da Justiça e estava super nervoso, porque eu não fui para lá para fazer reunião nenhuma no Ministério da Justiça. Eu tinha ido para lá porque, enfim, um amigo meu na época de estágio ficou trabalhando lá e falou, não, Gabão, você precisa vir para cá. Tem umas mulheres do Paraná aqui, você vai ficar louco. Olha os estímulos errados, né? E, teoricamente, eu era uma mulher do Paraná, sendo que eu sou de Marília, da né? faculdade do Paraná. Só que aí eu cheguei... quase na divisa. Pois é. Eu cheguei lá lá em Brasília, realmente tinha as mulheres do Paraná, só que o coordenador do estágio aprontou comigo e falou, não, você precisa ir lá no Ministério para falar um pouco da sua experiência. Eu falei, mas tudo bem, eu vou lá, vai ter um cafezinho, eu vou comentar um pouco como é que foi a minha experiência. Nossa, que eu cheguei lá no Ministério da Justiça e falou, não, vamos até uma sala. Então eu entrei, tinha uma sala grande, com uma reunião cheia de pessoas, assim, que eu não conseguia ver, porque estava meio escuro. Daí eu entrei e falou, agora vocês podem se sentar aqui. E o coordenador, chamava-se Francisco, tem uma voz assim, Eduardo, pode se sentar aqui agora. Eu quero que você fale sobre tal tema. Eu não tinha me preparado, ficava nervoso, sabe? Pela madrugada, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a falar do tema. Foi nessa que ela falou, não, ele foi lá, ficou falando pra caramba, se achando. Eu falei, não, eu tava nervoso, entendeu? Ali que você viu ela a primeira vez? Vi. Foi. Então foi ali. Foi nesse ali. ambiente hostil. Tava lá, falei, tava lá nesse ambiente intimidador, no mínimo. Intimidador. Se achando. Se achando. Se achando. Mas enfim, aí a gente continuou e fomos trabalhando. E depois a Juliana foi para São Paulo, melhorou. Sim, mas demorou, assim, a gente não foi namorar, assim, não foi ali que começou o namoro, não. Mas a Juliana naquela época fazia o que lá? Eu Ela estava fazendo estágio Um estágio. lá. Estágio com a coordenação de combate a cartéis. 2 estágios, 2 estagiários. Mas ele Vocês foi dois. antes, ele tinha ido depois. Eu fui, por exemplo, eu fui em julho de 2000 e ela foi em janeiro de 2001. Então foi em janeiro de 2001 que eu a conheci. Mas só, assim, efetivamente nós começamos a se relacionar depois do Eduardo me conquistar intelectualmente. Então ele pedia para ler o que eu estava escrevendo, e ele mandava vários comentários. Eu falava, o que esse cara acha que ele é? Sabe, anotava tudo, criticava, críticas inteligentes. Aí foi aí que ele foi conseguindo abrir espaço, né? Porque de primeira, assim, eu falei, não, esse rapaz aqui é muito assediado, não é para mim, não. Mas a gente sempre teve muita afinidade. Sim, muitas. Então, inclusive a área, né? Como vocês falam, você já falou que é uma área, né? Que tem... Que não se conecta, né? Então, Como ele falou, concentrou, né? Concentrou. Aí da sua pergunta, o que é o antitrust? O antitrust é um movimento que surgiu no final dos anos 1800 nos Estados Unidos, no momento em que existiam os barões do petróleo, né, que formaram os trusts, que, mal comparando, é a nossa holding. Só que onde os sócios não aparecem, aparece uma holding, né, uma pessoa jurídica. E os trusts começaram a realizar uma série de operações de aquisição das empresas em 2 grandes ramos: a extração do petróleo e o transporte do petróleo. A extração e o transporte, o primeiro ramo, e o segundo ramo é a fabricação dos trilhos dos trens, das ferrovias. Então, da metade dos anos 1800 até 1900, comecinho dos anos 1900, vivenciou-se o que se chama na doutrina de Era Dourada da indústria americana, a Golden Ages, onde 2 grandes trusts se formaram: o trust do Rockefeller e o trust do J.P. Morgan. O John D. Rockefeller era o fundador da Standard Oil, um trust do estado de Ohio, e o J.P. Morgan do Trust US Steel Corporation. Então eles acabaram, em 1850 até 1910, mais ou menos, eles dominaram quase 100% dos mercados de extração e transporte de petróleo, de óleo bruto, e da fabricação do aço para os trilhos, né? E por que teve o antitrust? Porque
esse poder econômico, esse fenômeno que foi se estruturando ao longo dos anos, ele começou a transbordar os limites da operação econômica e afetar a política, afetar as liberdades, começou a incomodar muita gente. E isso chegou ao Congresso norte-americano e chegou de modo que houve um movimento, de fato, para tentar limitar essa retroalimentação do poder que ameaçava a própria soberania do Estado norte-americano. Então, criou-se esse movimento anti-trust, mas com foco nesses dois trusts, do Rockefeller. Muito bem, quer dizer, já veio, então, tudo isso é que chega aqui, talvez, a questão hoje do CAD também, qual é a relação. Eu tenho o seu livro, acho que 3ª edição, já faz um tempinho, né, que é o Direito Antitrust. De fato, nas faculdades não tem, né, Renato? Muito pouco. Essa matéria não são todas que tem. Sim, pouquíssimas. Né? Então, Mas olha, aproveitando essa história fantástica que ele contou aqui, que eu não conhecia a fundo, eu vou até contextualizar para a realidade atual. Eu gosto muito de falar que a inovação ela se repete e no mundo jurídico também. Então eu aproveitei, você falou desses dois ramos, né, esses dois trusts, né, que daí que vem o trustee também, lá de século XVIII, né? 1819, se não me engano, né? 19 para 20. Isso, século XIX, 1800, isso. 1900. 19 para 20. Isso, ferrovias, etc. 18 acho que não tinha ainda. Enfim, 18 era cavalo. Né? Mas vamos lá. Naquela época nós tínhamos então essas duas circunstâncias, esses dois empresários que movimentaram e deram ensejo a todo esse movimento legislativo, foi para o Senado, etc. Então lá, século XIX. Hoje, século XXI. Vamos tentar fazer um link aqui. Aí eu gosto muito de citar o Lawrence Less, que já falamos aqui, etc. Quem tem o poder é quem tem o código de programação. Ele fala isso, falou em 97 no livro dele. Eu coloquei aqui no chat GPT abuso do poder econômico na internet, para fazer o link. O que o chat GPT disse? Esse abuso de poder econômico na internet é uma preocupação crescente em diversas áreas, incluindo e-commerce, redes sociais e serviços online. Empresas com posição dominante, que é outra figura, né, do direito concorrencial, podem utilizar práticas anticompetitivas, que está dentro desse conceito que você citou, para eliminar ou restringir a concorrência, o que pode levar a menos escolhas e preços mais altos para os consumidores. Fazendo um paralelo, né, com o Rockefeller e com o JP Morgan, também em função do aço, né, do transporte e da exploração do petróleo. Hoje nós temos essa circunstância aqui no digital, por parte, né, essas discussões por parte daqueles que detêm o código que nós utilizamos, dependemos e muitas vezes até temos uma dificuldade aí em trabalhar e entender isso. E aí vem a proposta europeia lá com o DSA, tentando começar a mexer um pouquinho nisso, né? Talvez seja um novo movimento aí antitrust digital. Será que é isso aqui, trazendo o contexto do ChatGPT? Sim. Aliás, vocês já devem ter ouvido, e até virou lugar comum falar, né? Que os dados são aí o novo petróleo. É uma referência a essa história que o Eduardo contou. Isso. Essa é uma referência clássica ao que ele contou. Porque hoje, a grande preocupação das autoridades de defesa da concorrência no mundo, né, veja, quando eu falo defesa da concorrência, direito antitruste, aqui eu estou usando como sinônimos, não é a concorrência desleal da lei de propriedade industrial, que é outra coisa, mas no direito concorrencial, no antitruste, as autoridades realmente estão mirando no poder econômico das big techs, das grandes empresas de tecnologia, porque elas têm o código, né? Então, e veja, existe uma preocupação clássica também de você não fazer um movimento contra a inovação. O direito concorrencial quer maximizar o bem-estar do consumidor. Nós reconhecemos, né, todo o bem-estar do consumidor decorrente da revolução digital, do desenvolvimento tecnológico. Agora, qual é a preocupação das autoridades? Essas empresas, elas detêm poder econômico. O poder econômico não é um ilícito per se. O abuso é o ilícito. Então, uma vez que você detém o código poder econômico, se você abusar da sua posição dominante no mercado, o direito concorrencial estará lá para dizer, olha, não pode ser assim. A gente vai ter que, ou vai aplicar uma sanção, ou vai aplicar remédios, que a gente diz que são os remédios, pode ser estruturais, comportamentais, para reduzir
esse poder econômico para não causar o mal-estar, né, para o mercado e não afetar o bem-estar do consumidor. E os temas relacionados à era digital, às grandes empresas de tecnologia, à inteligência artificial, são os grandes temas debatidos mundialmente. Eu e Eduardo, nós fazemos parte de uma associação, que é a Associação dos Especialistas de Concorrência no Mundo, né? E os temas todos praticamente giram em torno disso. É um desafio muito grande, né, Eduardo? Exato. E essa comparação, Renato, que você fez, ela é super válida. E já persuadiu metade, assim, uma grande parte dos pensadores da atualidade sobre o antitrust. Então, uma grande parte, inclusive, não grande, mas uma parte deles que hoje ocupam cargos importantes. Por exemplo, a presidente do CAD dos Estados Unidos, da Federal Trade Commission, é uma grande entusiasta de aplicar o modelo de decisão lá do começo dos anos 1900, anti-trust, anti-Rockefeller, anti-JP Morgan, e desmembrar as companhias em uma grande companhia em várias. Ela hoje defende algo semelhante contra as Big Techs, né? É ali na CAN. Edu, Então, e lá naquela época, o que aconteceu com os dois trusts? Pois é, isso é uma pergunta. Essa pergunta também é muito interessante, porque naquela época o debate foi muito mais politizado, né? O debate começou, até tem um livro bem interessante de um outro entusiasta da intervenção, que é um professor de Colômbia, que hoje também ocupa um cargo importante no governo norte-americano. Sim, é que Tim é o Hu, responsável pelo termo neutralidade de rede. que atribui-se a ele a criação desse termo, Tim Hu, que ele conta a seguinte história, que o movimento antitrust deve muito a duas situações. A primeira, um acaso do destino, que um presidente norte-americano foi assassinado. E ele era um presidente muito sensível aos pleitos dos trusts, né? Ele foi assassinado, assumiu o vice. O vice, eu sempre confundo, são dois Roosevelts que foram presidentes. Eu acho que é o Theodore Roosevelt, que foi o vice. Posso estar enganado. Depois tem o Franklin e tem o Theodore. Peço perdão se eu tiver enganado. Mas um dos Roosevelt, o primeiro Roosevelt que foi presidente, era um vice. Ele assumiu porque o McLean foi assassinado. E ele assumiu e ele não era sensível ao pleito do poder econômico da época. Ele era sensível a outras situações, a outros pleitos. E ele viu naquela situação de domínio do poder legislativo, da interferência na economia, ele viu uma possibilidade dele lançar uma bandeira política, que foi o primeiro trust buster, o caçador de trusts. Olha aí. Veja que o negócio se repete, caçador de trust busters, caçador de marajás, e assim vai. Então, o antitrust nasceu como um movimento político, de caçador dos barões, caçador da riqueza em favor da população, né? E isso ele conseguiu encampar um apoio nacional contra os grandes trusts, os dois, o Steel Corporation e o Standard Oil. O que aconteceu? Ele conseguiu, em 10 anos ou mais de brigas, litígios, ele conseguiu vencer. Qual foi a vitória, né? Que quem hoje acha que é muito importante intervir, comemora. Ele desmembrou. Então, no caso do US Steel Corporation, houve desmembramento, mas não me lembro de quantas companhias. De uma virou várias. E no caso do Standard Oil, ele desmembrou de uma para 34 empresas. Então, ele desmembrou. Então, uma que atendia todos os Estados Unidos da América, virou 34. Só que foi bom? Isso foi positivo? É a pergunta que se faz, né? Depois de 100 anos, mais de 100 anos. Não se sabe. Porque, por exemplo, hoje, das 34 que restaram em 1915, 16, depois que eles conseguiram terminar a briga, o US government conseguiu impor, hoje são 4 ou 3, entendeu? Então, gerou ganho para a economia, reduziu o preço ao consumidor, gerou mais bem-estar. Há um certo ceticismo na prova do bem-estar. E até aproveitando, estava pensando aqui, eu voltei um pouquinho, na época daquele caso envolvendo a incorporação do navegador, né, era o Netscape versus o Internet Explorer, que hoje é semelhante à discussão que se tem do Google hoje, do maior caso lá na FTC, né, o Google respondendo, se defendendo aí. Google não. Não, Google, é o Google mesmo. Não, o caso que está na FTC é agora da Google, né? Sim, é tem mais de um. São vários. O principal que está noticiando agora, que foram pagos 10 bilhões, se não me engano, para
para que o sistema de busca incorporado nos dispositivos da Apple e outros fosse o preferencial, né? Essa é a discussão que está tendo hoje. Sim. Então, voltando um pouquinho lá na época do Internet Explorer versus Netscape, qual que é o contexto que eu quero dar aqui? Mudou alguma coisa naquela época, né? Porque houve aí um ajuste, eu não lembro exatamente qual foi a sanção, qual foram as decisões, mas existia alguém na época capaz de suprir esse papel, que é o que a gente coloca hoje. Tá, vamos então separar o Google, por exemplo, mas o que vai acontecer? Exato. Alguém vai concorrer? Não vai? Exatamente. Eu Pois acho é. que esse é um bom debate. Aliás, assim, tem várias questões em torno, né, do digital que eu acho que chama atenção. Primeiro, tem uma mudança do comportamento das empresas nascentes, né, que a gente chama de startups, porque elas já não querem concorrer com as grandes, elas querem ganhar valor para serem compradas pelas grandes. Então, já é uma mudança de comportamento que nós não vimos no passado. Antes, você tinha o concorrente querendo realmente rivalizar com o concorrente. Agora você vê muito as Mavericks, né? Não, eu realmente quero vender, né? E a grande quer comprar. Então, esse é um movimento que é chamado de killer acquisitions. Então, as grandes vão comprando as pequenas e, em alguns momentos, sequer passa pela autoridade de concorrência. Na nossa legislação, você precisa, para passar, o critério objetivo de faturamento. Então, uma das empresas tem que ter faturado 750 milhões de reais no ano anterior à operação. Então, se a gente está falando de 2023 a 2022. E, do outro lado, 75 milhões. Praticamente tudo acaba passando quando a gente está falando de uma Big Tech, se do outro lado nós estivermos falando de 75 milhões de faturamento. Mas veja, tem que ser faturamento aqui, né? Então, eventualmente você pode encontrar um caso que não vai passar pela autoridade concorrencial. O que não quer dizer que um abuso depois decorrente, né, de posição dominante no mercado, porque daí pelo controle de condutas, não possa ser investigado. Mas o controle prévio que é feito, algumas coisas escapam. Da mesma forma que a autoridade olha e fala, bom, mas o que eu vou controlar nesse caso, né? Porque você não consegue também antever o que isso vai, o que vai gerar, né, de nocivo para o ambiente competitivo, né, para o bem-estar do consumidor. Então, esses cenários novos que a gente está falando muito, né, de preservar um ambiente positivo para o desenvolvimento econômico, para a tecnologia, falo que a gente tem que achar o remédio certo. Ninguém quer matar o paciente, né? Então, se você vai muito com sede ao pote, e tem uma discussão geopolítica que fica escanteada. Porque na Europa nós vimos movimentos mais duros com as empresas de tecnologia, mas essas empresas têm os dados dos europeus lá no Vale do Silício. Exato. Esse é um ponto pouco explorado, mas que tem uma relação muito própria com a mudança do comportamento na Europa, que antecede esse movimento agora um pouco mais preocupado, né, do FTC, da Federal Trade Commission, mas que, assim, eu acho que a gente consegue identificar claramente a preocupação europeia diante de onde estão essas empresas, né? É uma questão geopolítica, mas me parece que gera abuso, né? Também. Sim. Porque você burla Ninguém nega. de alguma forma o sistema, né? Castilho, ninguém nega. Ninguém nega. Em todos os lados da história, da doutrina e da jurisprudência. Estados Unidos, aqui na Europa. Na Mas China, eu queria ninguém nega que há aproveitar, abusos. Ju, perguntar para vocês. A gente praticamente não tem cursos de especialização em direito concorrencial, não tem, como na faculdade, né? Eventualmente é uma disciplina extraordinária. Para quem está nos ouvindo nessa área do direito, nesse ramo do direito, tem uma área para atuação em direito concorrencial? É uma área de processo? É uma área consultiva? Ou só em casos já instaurados, que estão sob análise do CAD? Quando que o advogado entra no circuito do direito concorrencial? Ótima pergunta, porque alguns não conseguem enxergar todos os campos possíveis do direito concorrencial. Se alguém quer atuar com direito concorrencial só na parte preventiva, a área de compliance antitrust cresceu enormemente. A questão de conformidade foi trabalhada ao longo dos últimos 15 anos. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um compliance, né, e era de uma empresa grande alemã, e eu não sabia nem o que era compliance, porque eu estou falando de uma época que ninguém falava de compliance. Pensa assim, virada do século. É que compliance sempre existiu, né? Agora que a gente começou a dar nomes. Agora que nós sabemos exatamente o que é isso, a conformidade, né? Agir em conformidade. Mas quando veio o programa de compliance para o Brasil, e aí veio o compliance officer falar comigo, estou falando virada do século. Falei, gente, será que ele é formado em direito? Eu ficava assim, quem é o compliance officer? E agora a gente vê quantos compliance officers, né? Então, não existia uma preocupação tão grande, acho que no nosso direito, com o preventivo, como nós temos hoje.
Para também se ter essa preocupação, a autoridade teve que mostrar, que eu falo, mostrei os dentes, né? Ela teve que atuar para todo mundo perceber, peraí, eu tenho que tomar um cuidado, porque essa autoridade ela pode me condenar administrativamente, isso pode ter efeito penal, eu posso parar de participar de licitação, eu posso perder todo o meu negócio. Então, isso gerou uma mudança de comportamento e é uma área que, com certeza, nós temos vários colegas aí que ao longo do trabalho que foi sendo realizado, escolheram trabalhar com essa parte preventiva. O consultivo, precisa notificar para o CAD? Não precisa notificar para o CAD? Esse contrato, esse MOU, né, está em conformidade com o CAD? Você tem que ter toda uma preocupação, as notificações têm que ser prévias para o CAD. Existe uma multa hoje, que é a multa por gun jumping, que é o queimar a largada, né? Que é simplesmente você trocar alguma informação concorrencialmente sensível com o seu concorrente, que você está fazendo algum negócio, desenhando um acordo societário. O desenho do acordo pouco importa, na verdade, né? Você está ali fazendo, né, estruturando como advogado, você precisa entender de direito concorrencial. A depender do que estiver ali no contrato, você tem a aplicação de uma sanção, porque claramente houve o gun jump. E veja, eu estou falando de algo recorrente. Não é algo que acontece pouco. Uma multa de 60 milhões de reais, que vai até 60 milhões. Pode chegar a 60 milhões. Então, essa é a parte do consultivo, que envolve muito também direito societário, contratual. E aí tem o penal, porque cartel é crime. Então, ser especializado no penal econômico com antitruste é um super nicho. Né? Todos os casos também vão para a área penal. E existe também a de reparação de danos, que a gente está falando de processo, que é depois. Eu tenho hoje na Procuradoria mais de 3 mil processos. Então, hoje eu sou advogado do CAD, né, como procuradora-chefe. Mais de 3 mil processos. Então, a gente está falando de um espaço que pode ir para várias áreas. Né? Não é só o direito administrativo sancionador no CAD. Fora do CAD também. E eu vejo que, por exemplo, no processo, quando você já tem a condenação do CAD e tem uma discussão que vai ser levada para o judiciário, há muitos escritórios que são especializados em contencioso, mais do que em antitruste. Sim. Ótima. São linhas de processo administrativo, contencioso judicial, não é? Contencioso criminal, quando envolve o cartel, e tem uma interdisciplinaridade muito boa, não desprezível, com a área anticorrupção, não é? Que também o profissional tem uma chance de crescer muito boa, se ele compreender as duas áreas, no compliance, no preventivo, e nas brigas, nos litígios, e no direito premial também. Onde, nos acordos, envolvendo acordos de leniência, acordo de colaboração premiada e assim por diante. É bem interessante. Então, olha, hashtag ficam as dicas. Né? Ficam as dicas de mercado. Dicas, muitas dicas. E eu queria pautar 2 pontos aqui, né? Porque aqui todos nós aqui, nós falamos em dados. O Sim. assunto dados vem à pauta, né? Proteção de dados, a importância dos dados, petróleo, já explicou a origem, etc. Hoje nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que pleiteia em campanha, inclusive, a futura competência para regular ou regulamentar também a questão da inteligência artificial. E será que, no futuro, o CAD também não seria absorvido por essa autoridade? Vamos deixar aqui esse pensamento, né? Aí eu vou deixar o Eduardo se manifestar primeiro. Para sua própria proteção, né? Mas, vamos deixar... Deixa o assunto no estacionamento de polêmicas. Tá. Estacionamento de polêmicas. Porque eu resgatei aqui. Ontem, no nosso congresso, eu estava tentando achar essa circunstância, porque eu citava isso em aula, mas eu não lembrava quando, nem os detalhes. Mas eu consegui achar aqui, ó. 22 de maio de 2001. Ação contra a Microsoft no Brasil pode render multa de 60 milhões de dólares. Acho que é porque vocês faziam estágio lá. Né? Exatamente. Uma pendência que se arrasta há muitos anos, era judicial, mas foi também ao CAD, porque, olha só, na época da SDE. Na sexta-feira, então está falando em maio de 2021, a SDE, órgão ligado ao Ministério da Justiça, recomendou ao CAD que a empresa fosse punida com uma multa de até 30% do seu faturamento de 1997, olha que interessante, entre outras medidas por ter conjugado o aplicativo de finanças pessoais Money ao pacote para o escritório Office. Olha, venda casada no antitruste, que não é do consumidor. Exatamente. Entre as ações supostamente praticadas pela companhia de Bill Gates, que no ano anterior havia faturado cerca de 200 milhões de dólares no país, estariam a imposição de cláusulas contratuais aos distribuidores de software, proibindo que vendessem produtos concorrentes aos da Microsoft, e a inclusão do Money,
que aí sim, né, da Microsoft, é o pacote Office Small Business Edition, edição para pequenos negócios, SB, que está presente em mais de 90% dos computadores do país na época. Eu não lembro exatamente o desfecho disso, fala até do Luiz aqui, o diretor jurídico na época da Microsoft. Se não me engano, acho que isso foi improcedente. Mas a partir daí, e também, salvo engano, né, eu acho que o produto da Pava Piovesan foi descontinuado, que era um produto muito bom, inclusive muito prático também, etc. Mas isso lá em 2001. Para fazer esse link aqui, então 2001, a coisa se repete de um outro jeito, veio aqui para software, agora a gente fala em dados, em programação também, né, junto, então a gente vai incrementando a coisa. Reparem que o antitrust cresce diante de uma discussão de uso do bem escasso. Se tem muito bem, se tem muita alternativa, o antitrust não é o remédio, entende? Então, o óleo, 1800, 1900. Os softwares com hardware, nos anos 1990. E agora, os dados. Então, é uma história que se repete, mudam os atores. Só que, se eu não me engano, essa briga da Microsoft, nessa história da Microsoft, o Brasil novamente pegou carona numa grande disputa Estados Unidos, governo, contra a Microsoft. Não, anos de litígio que acabaram em uma série de acordos, se não me falha a memória. Agora, hoje, os dados são bem escassos, sim. A atenção dos usuários é um bem escasso? É. Mais importante até que os dados na disputa concorrencial. E o acesso, mais importante até do que o acesso às plataformas, aos grandes ambientes virtuais de interação. Vou adicionar só um ponto também, Edu, se você me permitir, que a gente fala muito no direito concorrencial do efeito lock-in, o efeito de aprisionamento. Né? Eu provoco muitos alunos em sala de aula, porque quando você está em sala de aula, vocês que são todos professores, sabem que a gente disputa a atenção dos alunos hoje. Né? Então, eles estão com o computador aberto, você não sabe se eles estão... onde eles estão, né? Mas você tem que chamar a atenção dos alunos. Aí, quando eu pergunto assim, quem aqui não tem WhatsApp? Ninguém levanta a mão. O WhatsApp virou um bem necessário? Você consegue substituí-lo? Né? Quando teve aí a decisão judicial que suspendia a utilização do WhatsApp, todo mundo ficou desesperado. Vamos entrar no concorrente, etc. Passou, todo mundo voltou. O WhatsApp virou instrumento de trabalho. O judiciário aceita o WhatsApp, né, as mensagens do WhatsApp como prova, como notificação. Veja como isso mudou. Né? Antes a gente discutia se o e-mail podia. Agora a gente está falando do WhatsApp. Né? Esse sistema, quando você vai avaliar esse aprisionamento do consumidor, né, se você não tem um produto que concorra de fato, isso vai chamar a atenção da autoridade? Com certeza. Porque você identifica o poder, né, daquela empresa, daquele grupo econômico, e você tem que olhar, bom, quem rivaliza? Pode ser que apareça um terceiro? Pode ser. A gente viu, né? Quando tinha o Orkut, entrou o Facebook, etc. Então, pode ser. Então, no ambiente digital é impossível pensar. Mas hoje, temos que olhar com cuidado, que eu acho que esse é o ponto. Né? Por quê? Porque o que o Eduardo falou, existe muita concentração de dados e informações ali. Mas existe mais do que isso. Existe uma assimetria de informação muito grande. O Renato, o Castilho, o Eduardo, a Juliana não sabe a quantidade de informações que nós temos aí compartilhadas e mal sabemos o que fazem com elas. Eu só sei que eu recebo, provavelmente, né, a propaganda dirigida, que é diferente de vocês. Isso é com base nas informações que eu compartilho. Então, a gente tem aqui, eu falo que o tema é realmente transversal, porque vai mexer com direito digital, com direito concorrencial, com direito do consumidor, com proteção de dados, né, todos esses temas. E o tema, Renato, que você colocou aqui será que isso vai ser absorvido? Já existe uma discussão se o CAD não absorveria também. Então, existe essa discussão de lado a lado. Né, Edu? Eu me arriscaria a dizer o seguinte, o CAD, o Brasil, na estrutura de competências jurídicas, para lidar com esses problemas, está atrasado. Por quê? Porque o fenômeno dos dados, o fenômeno digital, ambientes digitais, dados, atenção, ele é um fenômeno diferente do que se passou na década de 90 com a Microsoft, por exemplo, Napster. É diferente do fenômeno do óleo, do Rockefeller. Ele é um fenômeno que o antitrust é incapaz de resolver sozinho. É incapaz.
Isso eu escrevi um artigo nesse sentido com um professor amigo e parceiro nosso, Vinícius Klein, tentando enfrentar, co-organizador, que é o seguinte: o antitrust ele tem essas ferramentas passadas de interferir quando abusa-se de um bem escasso. Né? Abuso do bem escasso, eu não permito o acesso de um concorrente ao bem escasso, a uma essential facility. Né? Então o antitrust tem remédio para isso. Então vamos dar um exemplo. Se é a Meta, né, que é o titular do WhatsApp. Dá um exemplo, não sei se pode falar isso, mas se eles decidem eliminar o WhatsApp como produto, fala, a gente não vai ter mais. Pois é. Hoje a gente depende do WhatsApp para trabalhar, para viver, para marcar consulta. Hoje quantos as pessoas, bens essenciais estão ligados a essa, a essa ferramenta? Não é uma situação simples de eu determinar, não, você vai dar o acesso. Tudo bem, eu dou o acesso. O acesso está dado. Mas aí o Estado pode intervir numa empresa que é privada, que pode decidir, não importa a razão. Não oferecer a mais gente tem uma preocupação muito grande, e aí eu vou falar mais como acadêmica do que como alguém representando, porque tudo que eu estou falando aqui é como Juliana, não como CAD. Obviamente eu não represento as falas, né, institucionais do CAD, isso que é um debate livre, mas a gente tem que tomar muito cuidado o que tem como base, e eu resgato isso com frequência porque eu acho que a nossa Constituição está sendo esquecida. A nossa base da Constituição é a livre iniciativa. A livre concorrência também é um valor constitucional e a gente está o tempo inteiro fazendo uma compatibilização desses princípios constitucionais. Nós somos livres. A gente não pode cercear a liberdade de iniciativa, porque senão você vai matar o empreendedorismo nesse país. Agora, se o abuso, existe realmente características para uma abusividade, entra a autoridade. Deveria ser assim, né? É a forma que eu vejo. Agora, o que você está dizendo? A gente teve um caso concreto, e eu era Senacom na época, que foi a mudança do pacote de privacidade do WhatsApp, em que você simplesmente tinha que aceitar. Você não tinha opção. Ou adere ou está fora. Naquela época foi feito um trabalho conjunto, Senacom, CAD, ANPD, Ministério Público Federal, e nós fizemos um pacote de sugestões de ajustes nesse pacote, que a empresa se adequou para que, então, cada uma de nós não atuássemos nos nossos devidos quadrados, né, com as nossas devidas competências. Foi um trabalho inédito, muito bem visto fora, porque é muito difícil você ter essa convergência regulatória. Né? E você tem aí mais poder para ganhar com uma grande empresa. Você já parou para pensar nisso? Mas aí, Juliana, esse tema que você mencionou, esse caso realmente de sucesso, que você capitaneou como Senacom, secretária, ele sustenta o que eu acabei de afirmar. Só houve esse caso porque você estava lá, tinha essa visão, essa percepção e sabia que era necessário dar mão para 3, 4 autoridades com competência constitucional ou legal para intervir, para enfrentar o problema. Não é porque já havia uma arquitetura normativa preparada para isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, a FTC concentra consumidor e concorrência. E provavelmente é quem vai lidar com dados, a mesma autoridade. Na União Europeia, âmbito comunitário europeu, a Comissão Europeia agora com o DMA vai trabalhar junto, DMA e DSA, para lidar com esse fato. No Brasil, não. No Brasil você tem o CAD para concorrência, a NPD para dados, e eles têm necessariamente que a cada caso estabelecer uma relação para enfrentar em conjunto o problema. Então, você tem um fenômeno de plataformas, que, às vezes o abuso não é do poder econômico, não é no sentido de eu vou restringir o acesso de um concorrente para ofertar. O abuso muitas vezes eu vou explorar a fragilidade psicológica desse nicho de público. E fazendo isso eu vou aumentar o meu ganho. Né? O CAD não tem competência para lidar com isso. Quem tem competência para lidar com isso, a meu ver, seria, em princípio, a ANPD. Como abuso daquela... Ou até o Ministério da Justiça na parte de regular conteúdo, acesso e tudo mais. Ou seja, então, me parece que, numa medida salutar para enfrentar esses problemas, antes de intervir para desmembrar, porque não vai resolver, é repensar um pouco o modelo de atuação conjunto de uma nova instituição ou um modelo conjunto já estabelecido normativamente. Interinstitucional. Sim. E também pensar um pouco o conceito de bem-estar. Porque o conceito de bem-estar, a gente quer tratar uma nova doença com remédio antigo, um diagnóstico antigo. Então, o conceito de bem-estar hoje é muito maior do que o preço.
muito maior do que o preço. Então a gente acessa, por exemplo, é muito bom ter um iFood para entregar na sua casa. É muito bom ter uma Amazon disponível, né? É muito bom ter um Mercado Livre, né? Então, eu que sou consumidor, você, o Renato, Castilho, Juliana, a gente tem um bem-estar absurdo que não existia há pouco tempo, não existia. Então não dá para falar que, poxa, eu estou sendo afetado no bem-estar de consumidor, não estou. Agora, não dá para negar também que essas realidades, essas plataformas, elas experimentam efeitos de rede. Quanto mais usuários há, mais poder elas têm. Quanto mais poder elas têm, mais elas podem cobrar dos seus usuários ofertantes, né? Então, elas têm, de fato, um poder. Eles podem abusar do poder? Pode abusar. Só que o remédio antigo de desmembrar não vai resolver. Porque se elas deixarem de existir, muitos deixarão também. Entende? E aí o efeito para a sociedade pode ser pior. Muito pior. Muito né? pior. Muito pior. Por isso que a sugestão que a Juliana deu aqui, que foi feito, inclusive de ação multidisciplinar, me parece que seja o melhor É caminho. que dependeu de um craque no time naquele Imagina, momento. eu estava cercada de craques, porque as autoridades todas estavam ali felizes de poder atuar junto. Foi realmente um trabalho bonito, porque a NPD era nascente, né? Então ela não tinha ainda nem, como tem hoje, dosimetria. E o Valdemar fez um trabalho também brilhante ali com a equipe dele, de mobilização, de estudar o caso. Então, ali eu estava muito bem acompanhada, né? Eu acho que houve uma convergência de uma energia de resolver o problema de fato para a sociedade, mas sem ser daquela forma tradicional, que eu falo que não resolve mais. Você sancionar depois que deu o problema, gente, é importante como mensagem, mas aí o problema já afetou boa parte da sociedade. Então você não vai conseguir, é igual a história de abrir o travesseiro, né? As penas voaram todas, você não consegue colocar de volta. Então esse trabalho, a gente tem que mudar um pouco também a forma de pensar nas soluções. Eu acho que no poder público, pela primeira vez a gente está vendo essa preocupação do trabalho preventivo, que já na advocacia a gente já trabalha há um tempo, né? Então é legal poder ver como as autoridades também, óbvio, depende das pessoas que estão ali, né? Eu posso falar da minha experiência como secretária nacional do consumidor, e aí o Eduardo tem razão. Eu gostava de trabalhar em conjunto. Eu gosto até hoje de trabalhar em parceria. Eu acho que a gente tem mais força, a gente consegue mais. Mas não é o perfil de todo mundo, né? Então eu acho que a gente tem um espaço interessante para pensar em outras soluções que não são as tradicionais, não. E outra coisa que a Juliana fala também nas aulas, eu acredito sinceramente muito, que nós temos que transformar um pouco o ensino jurídico. Né? Porque quando a gente fez faculdade, a gente entendia o seguinte: olha, direito civil é essa caixinha aqui. Então, você vai se especializar, ser um civilista. Direito administrativo, você é um administrativista. Você é um criminalista. E o resumo era só jurídico aqui. Não é jurídico, a matéria acessória, primeiro ano, para cumprir as exigências do MEC, e acabou. Isso não prepara um profissional para enfrentar dilemas como esse. Né? Então, as faculdades, o Renato estava me contando, o modelo do IBMEC, modelo inovador, como o IBMEC tem outras, que agora estão considerando o seguinte: a gente precisa trabalhar para formar pessoas que vão resolver os problemas. Os problemas não vão ser resolvidos na dogmática jurídica. Com todo respeito aos meus professores, que eu tive a honra de conviver, a dogmática jurídica não resolve grande parte dos problemas. A gente precisa começar a trabalhar na formação das pessoas para entender os problemas na sua plenitude e resolver. E muitas vezes, a maioria das vezes, problemas complexos requerem soluções complexas. E soluções complexas transcendem uma área. Né? Então, foi um sucesso o sistema do WhatsApp. Por quê? Porque tinha a Juliana, o Dr. Valdemar, Ministério Federal, que estavam imbuídos da mesma finalidade. Mas esse não é o padrão. Infelizmente, não é o padrão. O padrão é outro. O padrão é: eu fico na minha caixinha, dou a pena daqui e não tenho mais nada a ver com isso. Não tem uma accountability com o resultado. Essa accountability com o resultado, na minha humilde compreensão, só virá com uma nova educação. Educação para resolver. Renato, Castilho, a gente tem uma preocupação muito grande, acho que vocês também, que é, inclusive, atrair o judiciário para essa temática. Porque, bem ou mal, daí depois vão acessar o Poder Judiciário, e se para o regulador esses temas já são complexos, imagina para o nosso Poder Judiciário. Ótimo ponto. Aliás, deu um fechamento perfeito aqui agora. Meu né? Deus, Então, essa novidade do trabalho conjunto, o desafio que a Juliana colocou, eu pesquisei aqui o caso que eu citei. O conselheiro Cleveland Prats Teixeira, em 2004, ele arquivou o caso, né? Não constitui infração, diante de todo exposto, concluiu, etc. Então isso foi nossas homenagens arquivado. ao Cleveland, foi um excelente conselheiro. Pronto, está Verdade. aqui. Pesquisei aqui na revista do CAD. Enfim,
E você não acha que tivemos um bom fechamento? Eu acho que sim, Renato, É porque porque extrapolamos nosso horário hoje. Opa! o Edu estava falando aqui de caixinhas, eu tô com 200 abertas assim, na minha cabeça, né? Mas alguns pontos, e só para a gente ter deixar um gatilho para uma próxima, já gostaria de deixar aqui um convite para que vocês voltem, porque aí tema rico, pontualmente tema rico. é muito rico, Renato. E a gente começou a falar das big techs, a gente falou das startups, tudo isso está ligado a uma geração que está, diferente do tempo em que nós nos formamos, vivendo um novo momento do mundo, que é a revolução da tecnologia, né? E esse bem-estar de consumo não existia. E todas essas mudanças no mundo, que bom que nós estamos aqui para viver isso, essas mudanças todas, mais a legislação, o judiciário, a academia tem que andar junto, porque senão não vai funcionar. E aí eu acho que acendeu aqui uma das caixinhas na minha cabeça de que o direito concorrencial tem que se tornar cada vez mais uma disciplina. Eu me lembro que uma vez nós lançamos um curso de especialização, lato sensu, em direito concorrencial. Nós formamos uma turma com custo e detalhe. Boa parte dos alunos eram de um único escritório. Então, que tinha uma área forte em concorrencial. Foi a época em que depois ela não se repetiu. De modo que eu penso que é um tema que ficou claro, patente aqui, que ele precisa ser explorado. Aí o compliance officer hoje é necessário. Qualquer companhia, qualquer empresa, qualquer instituição tem que ter, né, as regras de boa conduta, não só de sustentabilidade, mas muito amplo. E eu acho que tudo isso cabe aqui dentro de uma grande caixa, né, de discussão. E olha, Castilho, você que Pra é tudo da isso. educação, estou sentindo o cheiro aqui de um curso de extensão aqui. Pra Eu gente já fazer a fiquei, quatro mãos, hein? Renato, sentindo cheiro, eu hein? falei, as caixinhas vão abrindo, né? Vai falando, vai sinalizando aqui. Tá contigo, hein? Tá bom, eu posso finalizar só com uma pergunta básica, então, porque eu acho que eles são, né, a Juliana, o Edu, são de uma área que merecia alguns podcasts temáticos, inclusive, tá? Pra gente, né? Eu queria que vocês falassem sobre a liberdade e a justiça. Liberdade e justiça, ou justiça e liberdade. Liberdade, justiça. Bom, eu gosto muito eu gosto muito de símbolos, né? Então, uma cidade que eu me encanto sempre que eu vou é Washington. Eu gosto muito de Brasília, amo Brasília, mas Washington tem algo que o Brasil não tem. Você anda nas ruas, tem os prédios históricos, tem os dizeres nas paredes, nos muros. Às vezes tem umas lápides com dizeres. Então E tem um que me marcou desde a primeira vez que eu fui. Eu já até cheguei a morar lá, tive essa oportunidade. E que é o seguinte: o preço da liberdade é a vigilância. Então, o preço da liberdade é a disciplina e a vigilância. Se você não vigiar, você não pode ser livre. Você não vai ser livre. Alguma coisa vai te prender, algo vai te limitar. Então, eu acho que a partir dessa reflexão, eu vejo a relação da justiça com a liberdade. Mas justiça não no sentido de trazer o que é justo para cada um, porque é um conceito metafísico até de justiça. Há quem diga que a única justiça de fato é a justiça divina. Eu acredito nela. E a justiça dos homens é falha. Mas eu tenho a impressão que nós atingiremos um patamar civilizatório muito elevado se a gente tiver um sistema de regras previstas, valem para todos, e fazer com que elas sejam cumpridas. Então, esse processo de fazer as regras serem cumpridas vai garantir um exercício pleno de uma liberdade. Castilho, eu vou dizer para você que eu adoro o slogan da minha cidade, Marília, que é cidade símbolo de amor e liberdade, né? Eu acho que a liberdade ela é fundamental. Eu falo que isso é para todos. Tem um livro que, para mim, foi muito libertador quando eu li. Estava preparando o meu mestrado, que é do Amartya Sen. A ideia de justiça. E o desenvolvimento como liberdade. Então, são livros que eu sempre indico para os meus alunos, mas quando você falou de justiça, né, o conceito de justiça, o que eu sempre explico para os meus alunos é: direito não é justiça. Direito não é justiça. Mas sem o direito não há justiça. Né? Então, nós temos um instrumental valiosíssimo, que é o direito,
para conseguir fazer essa consecução e chegar o mais próximo possível do que é justo. Então, e a gente tem que trabalhar para isso. Acho que a gente tem um espaço muito grande para isso. E há uma geração que precisa compreender o quanto o direito ele é importante para chegarmos o mais próximo possível daquilo que nós consideramos justos, que tem, obviamente, um espaço, como disse o Eduardo, quase filosófico para se discutir. Mas eu entendo que o papel do professor do direito é muito importante nisso também. Perfeito. Pode encerrar com esse casal querido aqui. Olha, muito obrigado, uma satisfação imensa receber vocês, né? Acho que hoje foi um programa especial. Até por conta Teve até romance. Teve, não, a gente especial. abriu com essa história muito bonita de vocês, Obrigada. né? Então que Deus abençoe sempre e espero que vocês possam voltar. Renato. Com certeza. Se Deus quiser. Deus Será um abençoe a prazer todos. Muito Um grande obrigada. abraço. Parabéns pelo programa. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Versa Podcast.